gastou dinheiro com lanças para ficar mais seguro e mesmo assim o bandido conseguiu pular na sua casa? Fique sabendo que se o bonitão se machucar na sua própria lança, você está totalmente ferrado. Você vai ter que pagar indenização para ele. É isso mesmo. É mais do que piada. Mensagem dramática, mensagem sensacionalista e que talvez até mesmo possa colocar nos ombros de cada pessoa uma certa revolta pelas leis brasileiras. Esse é o tipo de mensagem que faz com que a gente meio que valide aquele discurso do bandido que é protegido pelos direitos humanos e que as esquerdas protegem bandidos. Mas a base desse vídeo é uma notícia falsa e muito antiga. Uma notícia falsa em que supostamente um bandido teria tentado entrar na casa de uma pessoa, acabou furando seus glúteos nas lanças que ficam no portão e depois de um processo conseguiu uma indenização de 70 mil reais do morador que supostamente existe e supostamente seria assaltado. Na notícia falsa, que dá base para esse tipo de mensagem, inclusive há uma citação de Randolfo Rodrigues, como se ele ainda fosse um político do PSOL, protegendo esse bandido que tentou assaltar a casa e acabou se ferindo no muro, nas lanças do muro. E já até saiu matéria, como eu já mostrei aqui, falando sobre isso ser uma fake news, ser uma manipulação de uma notícia que de fato existiu e sobre como nem cabe ao Ministério da Justiça julgar esse tipo de situação ou colocar indenizações que um civil deveria pagar para outra pessoa, enfim. O ponto é, para que serve esse tipo de mensagem? A quem serve esse tipo de discurso? O que ele faz? Eu já iniciei minha fala dando essa dica, mas é importante recontextualizar uma coisa, né? No Brasil, nos últimos anos, as esquerdas estão sendo cada vez mais associadas a um discurso que envolve a proteção dos bandidos. E isso existe mais ou menos desde a década de 90, 80, quando começou esse discurso em que o bandido deveria ser punido, mas as esquerdas protegem bandidos. A pesquisadora Teresa Caldeira relata que nos anos 80 houve uma disputa no discurso público, principalmente em São Paulo, em que inicialmente se deu uma extensão dos direitos aos presos políticos, que foi se estendendo também aos presos comuns. E isso se deu principalmente a partir de uma luta de movimentos da Igreja Católica, de partidos de esquerda, incluindo o Partido dos Trabalhadores, e também do governador Montoro à época. E esse tipo de iniciativa foi combatido principalmente por discursos policiais, alarmistas, que colocavam em jogo essa coisa de que tá defendendo o bandido. Nos anos 80 isso pegou e se estendeu ao longo das décadas até hoje, principalmente em São Paulo. E eu digo isso porque nos anos 80 a Teresa Caldeira vai colocar para jogo a ideia de que quando os direitos humanos eram colocados como argumento para defender uma situação específica, automaticamente a grande mídia e a opinião pública já colocava o alvo dos direitos humanos como um bandido mesmo antes do julgamento. Ou seja, houve um efeito rebote. A defesa pelos direitos humanos para presos políticos até que deu certo, mas quando se estendeu aos presos comuns, o efeito rebote foi a consideração de que aonde teria direitos humanos inseridos se teria já, a priori, um bandido. E segundo a Teresa Caldeira, o grupo dos presos comuns, diferentemente dos presos políticos, não faziam parte, por exemplo, de uma classe média, de um grupo que havia já uma legitimidade de sua dignificação. E isso contribuiu para uma derrota do campo progressista nesse momento. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Eu tô falando isso e assim, é óbvio que eu tô dando aqui um pitaco dos anos 80, 90, que é muito mais próximo do nosso presente. Mas a sede pela punição é muito mais antiga do que isso. Tem relação com o nosso passado colonial, escravagista, tem relação com o entendimento de que o castigo físico é aquilo que pode domar os selvagens da terra. Mas pensando somente na fake news, da indenização pelo bandido que, enfim, que acabou se machucando nas lanças do muro, nas lanças do portão, aliás.
tem relação direta com aquilo que foi construído nos anos 80 de que a esquerda defende bandido contra o cidadão de bem. E que hoje funciona muito bem na caracterização, na identidade, na constituição daquele que a gente olha, vê e que ele próprio se vê como um cidadão de bem. E assim, nem ligo pro cara que fez o vídeo, o ponto não é sobre ele, esse não é o ponto, mas o ponto é, este discurso, ele valida uma visão turva, uma visão, eu diria até imbecil, sobre o que seria a atuação da esquerda sobre o caos que existe de criminalidade no Brasil. E ele valida um alarmismo antipovo, um alarmismo do cidadão de bem contra o povo brasileiro, como se o cidadão de bem fosse uma parte ali específica, oprimida da população brasileira. Oprimida inclusive pelo próprio Ministério da Justiça, que é colocado no jogo dentro dessa fake news. Ou seja, como se valesse a pena ser bandido e como se fosse sempre algo derrotista ser um cidadão de bem. E é interessante porque basicamente isso significa que ser um cidadão de bem é um sacrifício, é algo a ser colocado num pedestal de uma virtuosidade gigantesca, porque tudo está contra o cidadão de bem no Brasil. Mas, novamente, é necessário deixar muito claro, isso é uma fake news, existiu, de fato, uma notícia sobre uma pessoa que ia ter sua casa invadida e o bandido acabou, a pessoa que ia cometer o crime, né, acabou se machucando ali no portão, nas lanças do portão e só, e acabou. Isso é uma fake news, isso não existiu e isso só funciona para reproduzir um discurso de que o bandido é considerado um coitado e os partidos de esquerda usam dos direitos humanos contra o cidadão de bem. Tudo bem?